Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, nosso intérprete para a aula de História sobre colonizadores ingleses. Vamos aí analisar as colônias que a Inglaterra possuía no continente americano. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos, né? Compreender como se deu a colonização da América do Norte e vamos analisar a organização do sistema colonial inglês, como a Inglaterra se organizava aí, né, as diferenças, as similaridades que havia entre a colonização inglesa, espanhola e a portuguesa, né? Então aqui, pessoal, a política econômica do século XVI, a política vigente, né, era a política mercantilista. O que você se recorda sobre as características da política mercantilista? Aqui na foto, o ministro francês das Finanças e também mercantilista, né? O Jean-Baptiste Colbert, é dele que vem a expressão colbertismo, né? Que pode aí falar, substituir mercantilismo, a política colbertista, né? Porque foi ele, esse carinha aqui, que propôs as características da política mercantilista. Então essa política mercantilista que marca a história econômica, né, da Idade Moderna, século XVI, XVII, XVIII, se caracterizava por balança comercial favorável. A metrópole deveria vender mais e comprar menos para que tivesse um superávit, um saldo positivo na balança comercial. Protecionismo alfandegário, criar impostos nas colônias para proteger o mercado das importações. Então, um produto que vinha de fora, ele tinha um imposto, uma taxa que tornava mais caro do que o produto da metrópole. Então, aí para você proteger a sua colônia. Metalismo. Para a política mercantilista, a riqueza de uma nação estava pautada no acúmulo de metal precioso, esse metal precioso, ouro e prata, que é um dos principais motivos que fez com que portugueses, espanhóis e ingleses viessem tomar posse e explorar a América, né, em busca desses metais preciosos. E o pacto colonial, né, a metrópole deveria ter as suas colônias para explorar economicamente, né, encontrar ouro e prata, praticar o protecionismo alfandegário e assim ter uma balança comercial favorável. Essa política econômica ela vai vigorar até o século XVIII, quando os iluministas passam aí a discutir o liberalismo. Então, a gente estuda mais para frente essa questão do liberalismo, né? Então a história dos Estados Unidos, hoje, como a gente conhece, ela se inicia no século XVI, né? Quando os exploradores europeus chegaram, aportaram no lado norte do continente americano. Então os ingleses chegam, né, na porção norte do continente americano. Então esse continente, né, que já tinha a presença dos espanhóis, já tinha a presença dos portugueses, uma presença mais discreta dos franceses, recebe também a presença dos ingleses na América do Norte, né? E quais fatores nos ajudam a explicar o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, né? Será que esse desenvolvimento dos Estados Unidos no dia de hoje tem uma relação estabelecida com a sua história, com esse projeto de exploração? Quais as diferenças entre a colonização inglesa e a colonização portuguesa na América? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? A história mundial dos Estados Unidos, ela se relaciona, né, com a história dos Estados Unidos. Essa história do mundo faz uma relação com a história dos Estados Unidos. Compreender a formação da nação norte-americana nos permite compreender sua influência na América Latina e no mundo. Então aí, né, principalmente no século XX, eu não consigo falar da história mundial sem estabelecer relações com os Estados Unidos, que vai se tornar a principal potência econômica e militar ao longo do século XX. Então, quando a gente fala sobre Estados Unidos no século XX, no século XXI, então a gente precisa conhecer a formação dessa nação para entender e estabelecer essas relações possíveis. Colonização inglesa. Então, quando que os ingleses resolvem colonizar a América, né? Resolvem vir para a América? Foi durante o reinado da Rainha Elizabeth, aqui representada a Rainha Elizabeth,
filha de Henrique VIII, né, ele que criou a Igreja Anglicana da dinastia Tudor. E durante o reinado da Rainha Elizabeth, ali, né, século XVI, comecinho do século XVII, ela vivia um conflito militar com a Espanha. Diante disso, a Inglaterra resolve, então, atacar possessões espanholas na América, né? E a pirataria, incentivada pela coroa inglesa, né? Então, a monarquia inglesa incentivava os piratas a agirem, desde que, né, eles compartilhassem o fruto da pirataria com a monarquia, saqueou diversos navios espanhóis. Esse quadro da Elizabeth ele é muito emblemático, né, dessa rainha Elizabeth retratado dessa forma. Por quê? Né? Prestem, vamos dar uma análise nesse quadro da rainha Elizabeth. Né? No fundo do quadro aqui, além da coroa indicando, né, a monarquia, tem o retrato da batalha em que a Marinha Britânica venceu a invencível armada espanhola. Então é retratado ali, né, ao fundo, a derrota da invencível armada espanhola. Então assim, olha, vencemos a Espanha. Um outro detalhe que chama a atenção, né, a mão da rainha, ela repousa sobre o globo, como se ela fosse dona do mundo, e inclusive ali, né, a mão dela repousa sobre a América. Então é um quadro que traz aí pra gente essas informações sobre esse período, né, governado pela rainha Elizabeth na Inglaterra, final do século XVI. Então aqui uma atividade, copia, responda, socialize, compartilhe com a sua turma, né? Quais fatores foram marcantes para a Inglaterra decidir pela colonização na América do Norte? E a gente faz a correção juntos. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Olha aqui o enunciado. Quais fatores foram marcantes para a Inglaterra decidir pela colonização da região da América do Norte? Então, uma possibilidade de resposta, né?
No século XVI, Inglaterra, França e Espanha disputaram áreas de interesse e entraram em guerra, né? A Inglaterra decidiu, portanto, atacar possessões espanholas na América. E havia o desejo de encontrar metais preciosos no território americano e explorá-los economicamente, visando lucro para a coroa britânica, uma vez que a política mercantilista dizia que a riqueza da nação estava pautada no acúmulo de metais preciosos. Então aqui, né, colonização inglesa, né, final do século XVI, por volta ali do ano de 1580, reinado da rainha Elizabeth, o inglês Walter Raleigh fundou, com autorização da rainha, na região da Virgínia, a primeira colônia inglesa, chamada de Roanoke, né? Então a gente tem a fundação, e aqui uma foto do Sir Walter, né, para ilustrar aí que no final do século XVI ele funda ali na região da Virgínia essa colônia, né? Pouco tempo depois essa colônia desapareceu, né? E a gente não tem aí os motivos que fizeram, né, o porquê dessa colônia desaparecer. Ele trouxe, fundou a colônia, vieram alguns colonizadores, pouco tempo depois ela deixa de existir e a gente não tem aí um motivo, né? A história não sabe o motivo do desaparecimento dessa colônia. Então aqui em 1606, no início do século XVII, foi criada a Virginia Company of London, né? Essa companhia de Londres, a primeira companhia inglesa encarregada de explorar o Novo Mundo. Então foi criada essa companhia para explorar esse Novo Mundo, gerar riquezas para a monarquia, trazer os colonizadores para cá, né? Quem então vai colonizar os Estados Unidos. Aqui o selo da companhia, né? Vejam aí que esse selo traz, né, a coroa, traz os símbolos da monarquia para mostrar que era algo, né, que tinha o respaldo da coroa britânica nesse processo de colonização da América do Norte, né? Será que a colonização da América Portuguesa houve também uma empresa de colonização, como aconteceu com a América do Norte? E aí a gente começa a estabelecer essas diferenças, né? Então, na América Portuguesa, nós não vamos ter uma empresa como foi criada aqui, né, a Virginia Company of London, para fazer essa exploração. Nós sabemos que na América Portuguesa a exploração esteve a cargo da coroa portuguesa, propriamente dita, que terceirizou isso, né, através das capitanias hereditárias e posteriormente através dos governos gerais aqui no Brasil. Então a gente começa a pensar nessas diferenças entre a colonização da América do Norte, empreendida pelos ingleses, e a colonização da América Portuguesa, o Brasil, feita pela coroa de Portugal. E aqui uma atividade, né? A frase a seguir contém propositalmente alguns erros, né? Identifique esses erros e reescreva essa frase corretamente. Lembre-se, moçada, compartilhe, né, com os teus colegas de sala, com o teu professor as respostas e a gente constrói o conhecimento juntos. A gente volta para corrigir.
Pessoal, vamos corrigir, né? Então essa frase, propositalmente, ela contém erros, né? Então ali, ó, em 1587, o inglês Walter Raleigh fundou com autorização régia na região da Califórnia a primeira colônia inglesa na América que prosperou. Então você vai identificar esses erros e vai reescrevê-la de forma corretamente. Vamos ver como ela fica a frase? Então aqui, né? O primeiro erro que não foi na região da Califórnia, né? A Califórnia banhada pelo Oceano Pacífico, costa oeste, e a colonização se deu na costa leste, né? Banhada pelo Oceano Atlântico. E ele vai sim fundar a primeira colônia na região da Virgínia com autorização da monarquia, porém ela não prosperou, ela vai desaparecer pouco tempo depois e a gente não sabe explicar o motivo da não prosperidade dessa colônia. Então a frase pode ficar assim, né? Em 1587, o inglês Walter Raleigh fundou com autorização régia na região da Virgínia, costa leste, a primeira colônia inglesa na América. Pouco tempo depois, porém, a colônia desapareceu. Beleza? Então aqui, pessoal, colonização inglesa, né? Então esses colonos da Virgínia, eles logo se decepcionaram com a escassez de riquezas naturais. Não havia um produto de exploração nativo nessa região. Vamos lembrar que na América Portuguesa, por exemplo, existia o pau-brasil, né? Os portugueses chegaram aqui e já iniciaram a exploração do pau-brasil. Então, na América do Norte, nessa região colonizada pela Inglaterra, não tem um produto, né, que eles pudessem explorar imediatamente. O clima de algumas regiões da colônia, principalmente mais ao norte, ele era similar ao europeu. Então não havia, né, os produtos tropicais, né, nessa região da América do Norte, como havia na América Espanhola, como havia na América Portuguesa, e que eram explorados pela coroa ibérica, né? E também nessa costa leste dos Estados Unidos não foram encontrados metais preciosos em abundância, né? Esse ouro vai ser encontrado lá no século XIX na costa oeste, no meio oeste, na costa oeste dos Estados Unidos, né? Aqui essa reprodução desses primeiros colonos que chegaram, né, e passam aí a organizar essa colonização da América do Norte, né? Então esses primeiros colonos, eles, né, devido a essa escassez de produtos tropicais, eles acabam se voltando para o cultivo de um produto que era utilizado pelos indígenas e que havia sido introduzido na Europa pelos espanhóis, que era o tabaco, né? Então os indígenas já conheciam o uso do tabaco, trago aqui, né, a planta do tabaco, né, para que fosse produzido esse fumo. Então os indígenas já consumiam, já faziam uso do tabaco. Esse tabaco havia sido introduzido na Europa pelos espanhóis e gerava lucros. Então esses colonos, eles acabam se voltando para o cultivo do tabaco, né? E vai esse cultivo do tabaco, a indústria do tabaco, que também foi produzido na América Portuguesa. Nós vamos ter regiões do Brasil que produziam tabaco durante o período colonial. Ele vai garantir uma certa prosperidade para esses colonos, né? Então aqui a foto da plantação do tabaco, inclusive no estado do Paraná nós temos aí municípios, nós temos áreas que se dedicam à plantação do tabaco. Lembrando vocês que o tabaco também foi produzido durante o Brasil colônia, né? Esse período de exploração colonial do Brasil. Então aqui, pessoal, tem um conjunto de palavras e eu peço que você utilize as palavras a seguir e construa um parágrafo sobre a colonização dos Estados Unidos, a colonização da região norte, né, da América do Norte, feita pela monarquia inglesa. E essas palavras: Inglaterra, metalismo, colônias, exploração, século XVI. Vamos então, né, brincar com essas palavras e montar a nossa frase, o nosso parágrafo. Compartilhe com a sua turma e a gente volta para corrigir a atividade.
Vamos então corrigir a nossa atividade, moçada? A gente tem um grupo de palavras ali, né? Inglaterra, metalismo, colônias, exploração e século XVI. E essas palavras devem então aparecer no nosso parágrafo, na nossa frase, sobre a colonização da América do Norte. Vamos ver uma possibilidade de resposta então, né? A Inglaterra decidiu pela exploração do território dos Estados Unidos no século XVI. Permitiu a fundação de colônias para a exploração de riquezas e para a ocupação do território. Um dos objetivos da colonização era encontrar metais preciosos como ouro e prata, aqui uma possibilidade de resposta para a sua atividade. Compartilhe a sua frase, o seu parágrafo com a sua turma, construa o conhecimento juntos, beleza? Pessoal, retomando aqui as nossas atividades, né? Retomando aqui o nosso conteúdo. Foi, portanto, durante o reinado da rainha Elizabeth, lá no século XVI, né, esse reinado que se inicia no ano de 1558 e se estende até o ano de 1603, então houve conflitos entre a Espanha e a Inglaterra, né? E a Inglaterra, portanto, resolve atacar as possessões espanholas na América. Nesse período, a Espanha, né, ela tinha uma invencível armada, né, e a Inglaterra, sob o reinado de Elizabeth, vence, né, a invencível armada espanhola. E também decide, né, diante dessa disputa entre Inglaterra e Espanha, a atacar as possessões espanholas na América. Algumas dessas possessões na região da América do Norte, como por exemplo ali próximo ao México, né? No século XVI, fundação da primeira colônia, né? Em 1587, o Sir Walter Raleigh funda a primeira colônia e ela acaba desaparecendo pouco tempo depois e nós não sabemos o que ocorreu para que essa colônia desaparecesse. E em 1606, fundação da Virginia Company of London, né? Essa empresa de exploração que inicia, de fato, o processo de exploração, colonização da América do Norte, visando o quê? Né? Encontrar riquezas, principalmente ouro e prata, para o enriquecimento da metrópole. Os colonos, os primeiros colonos, né? Eles não encontram essas riquezas, né? Eles acabam encontrando uma escassez de produtos tropicais e voltam, portanto, para a produção do tabaco, consumido aqui pelos indígenas e introduzido na Europa pelos espanhóis. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, se cuidem, fiquem bem, até a próxima aula. Tchau, tchau!